Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor para com todos. Hoje é domingo, dia 27 de agosto. Nós estamos aqui trazendo para você o estudo de mais uma lição da nossa Escola Bíblica Discipuladora, através da revista Palavra e Vida da nossa Convenção Batista Fluminense. A nossa lição de hoje é a lição de número 9. Está baseada em Juízes 6, de 1 até o capítulo 12, verso 15. Fala da fidelidade e discernimento. O que nós temos de bom aqui nesta revista para estudarmos hoje? Diz aqui a nossa revista: nas narrativas de Gideão e Jefté, em Juízes, capítulo 6 a 12, vemos a importância de discernir a vontade de Deus. Gideão testou a vontade divina e obteve vitória sobre os midianitas com apenas 30 homens. Já Jefté fez um voto fatídico que resultou na morte de sua filha. Discernir é essencial para os cristãos, pois nos permite distinguir o verdadeiro do falso e o que edifica do que não edifica. Jotão também denunciou a escolha superficial de líderes pelos israelitas. Discernir envolve percepção clara e diferenciação adequada. É correto buscar uma resposta ou direção de Deus por meio dessa prática ou experiência? Elisen comenta que, primeiro, para Gideão, que repentinamente se tornou comandante de um exército e defrontou-se com uma multidão de saqueadores beduínos, o teste de lã foi importante. Vivendo na idolatria, pouco sabia ele dos princípios bíblicos, embora tivesse ouvido falar dos milagres do Êxodo. Tendo recebido ordens para realizar milagres enfrentando numerosos inimigos, necessitava daquele sinal da presença do Senhor. Segundo, hoje, entretanto, atitudes de fé são confirmadas não só por manifestações físicas, mas por princípios bíblicos, já confirmados no Antigo e no Novo Testamento. Podemos traçar um princípio baseado na lã de Gideão, de que qualquer medida que envolva um grande passo de fé numa direção nova deve ser cuidadosamente conferida. Hoff diz que Gideão pediu mais sinais para prosseguir sua obra, e Deus os concedeu. Ele era cauteloso devido ao exército inimigo numeroso e à falta de armas e treinamento dos israelitas. Primeiro momento da nossa lição: finalidade e discernimento para confiar no Senhor. A quarta expressão veio dos midianitas. Devido ao desvio do Senhor, durou 7 anos e Gideão foi o libertador. Ele era o menor da sua família e pediu sinais ao Senhor 2 vezes. A controvérsia surge em relação à prática da lã de Gideão como meio de busca da direção de Deus. Naquela época,
fazia sentido buscar a vontade de Deus dessa maneira, devido à falta de uma Bíblia completa e à ausência da plenitude do Espírito Santo. No entanto, com a conclusão da Bíblia e a vida do Messias, essa prática não é mais relevante, pois o Novo Testamento não menciona buscar a vontade do Senhor desta maneira. Em suas experiências, Gideão demonstrou uma obediência absoluta e inquestionável. Mesmo com um grande exército, ele acatou a ordem de reduzir o contingente para apenas 300 homens. Com fé, ele acreditou que essa pequena força seria capaz de vencer os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente, que eram numerosos como gafanhotos e possuíam camelos em grande quantidade. Após a vitória sobre os midianitas, Israel se liberta da opressão. Gideão é convidado a governar sobre Israel, mas recusa. Ele declara que é o Senhor quem deve governar sobre eles, mas aparentemente suas palavras não se concretizam em sua própria vida. Gideão solicita argolas de ouro ao povo e obtém cerca de 20 quilos. Com esse ouro, ele confecciona uma estola sacerdotal, que acaba se tornando um obstáculo para ele e sua família. Assim, vemos que o homem que confiou em Deus na guerra e defendeu o domínio do Senhor sobre as vidas, também confiou em si mesmo, trazendo dificuldades para a sua família. Segundo momento, fidelidade e discernimento para boas escolhas. Após a morte de Gideão, Israel abandonou o Senhor e se entregou à adoração a Baal-Berite. Eles esqueceram o Deus que os havia libertado dos inimigos e não demonstraram gratidão pela bondade de Gideão para com eles. Abimeleque, filho de Gideão, mata seus irmãos e se autoproclama rei em Israel. Ele não era um verdadeiro juiz, mas um cruel usurpador. Jotão prevê um desastre em sua coroação e destaca a importância de pessoas corajosas não abandonarem suas responsabilidades para se dedicarem à vida de um rei. A fábula de Jotão apresenta diferentes árvores recusando a oferta de se tornarem rei. O espinheiro aceita e promete proteção, mas questiona-se se espinheiro realmente oferecem sombras e refúgio adequados. Abimeleque foi o líder destrutivo em Siquém. Gaal revoltou-se contra ele, mas acabou sendo morto por uma mulher. Seu último pedido foi que sua reputação fosse preservada. Abimeleque morreu abraçado ao seu orgulho. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já estava morto, foram-se, cada um para a sua casa. Assim, Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera a seu pai, por ter aquele matado os seus 70 irmãos. De igual modo, todo o mal dos homens de Siquém, Deus fez cair sobre a cabeça deles. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaal. Na falta de opção, Israel fez
uma péssima escolha. As árvores acabaram escolhendo o espinheiro. Escolhas erradas ocasionam consequências desastrosas. Israel olhou para a aparência, a eloquência e as promessas enganosas. Sofreram devido à falta de discernimento e temor. O prejuízo foi grande, assim como o discernimento de Deus, porque os homens são facilmente enganados por falsas promessas de liberdade. Porque se esquecem do Senhor e se enredam em caminhos tortuosos. Felizmente, Deus levantou novos líderes, Tola e Jair, que por cerca de 45 anos contribuíram para que Israel vivesse em paz. Terceiro momento, a fidelidade e discernimento para firmar compromissos. A sexta opressão registrada veio dos filisteus e amonitas. O pecado foi o aumento da idolatria e a punição durou 18 anos. O libertador foi Jefté. Os amonitas atacaram Gileade e as margens do Jordão. Israel clamou por ajuda e o Senhor lembrou o seu passado. Inicialmente, ele recusou a ajudar, mas quando o povo se arrependeu, sua compaixão se manifestou. A misericórdia do Senhor acompanha um coração arrependido. A intenção dos amonitas era tomar todo o território da Transjordânia. Nessa crise foi convocada uma Assembleia Geral das Tribos de Israel em Mispá, localizada em Manassés Oriental. Eles buscavam um líder para enfrentar e liderar contra os amonitas, e o escolhido foi Jefté. Jefté era filho de uma prostituta que fora expulso de sua casa por seu irmão legítimo e rejeitado por seu povo. Viu-se obrigado a viver na região semi-civilizada de Gileade setentrional. Ali reuniu uma tropa de homens também desprezados pela sociedade e arruinados. Seguiam-no como um chefe militar. Ele tinha uma vida de bandoleiros, fazendo correrias contra as tribos do deserto, com as quais se tornou famoso. Não obstante sua vida de salteador, ele temia o Senhor e ensinou à sua filha o temor a Deus. O início de sua liderança revela um caráter nobre. Ele tenta resolver a questão através de uma conversa. Mas o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem de Jefté lhe enviada. Apesar de todos os argumentos usados por ele, não fazia sentido quase 300 anos depois. Os amonitas reivindicaram a terra, sendo a guerra inevitável. As Escrituras afirmam que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e Israel foi conduzido à vitória. Sobre o voto feito por Jefté e suas consequências, muito se tem discutido. Algumas questões são pertinentes. Por exemplo, foi realmente um voto para sacrifício ou para sacrificar um ser humano? É possível conquistar
o favor do Senhor oferecendo sacrifícios proibidos? A filha de Jefté foi morta ou consagrado ao serviço do templo. Deve-se lembrar que Jefté era um homem rústico e provavelmente ignorante em relação à lei de Deus e a algumas práticas cananeias também. É relevante ressaltar, no entanto, que o Senhor concedeu a ele a vitória não por causa do seu voto, mas por causa da sua fé. De modo geral, os estudiosos concordam que sua filha não foi sacrificada no sentido literal da palavra, mas consagrada a uma vida de solteirice. Como Jefté não tinha outros filhos para continuar o nome da família, seu gesto representou um grande sacrifício. Em Israel, ter filhos era considerado a maior honra para uma mulher, enquanto morrer solteira e sem filhos era motivo de grande lamentação. Essa realidade fazia com que a mulher fosse lembrada como uma das esquecidas da nação. A angústia do pai e a coragem da filha destacam-se nessa narrativa de maneira surpreendente e comovente. Conclusão. O discernimento é crucial na vida dos servos de Deus, porém foi escasso em Gideão, Israel e Jefté, resultando em consequências complicadas. Quando nosso coração nos engana, devemos buscar a direção e vontade de Deus, pois Ele conhece a verdadeira natureza do coração. Então vejamos agora 3 momentos para pensar e agir. Primeiro, à luz do Novo Testamento, como devemos buscar a vontade de Deus para nossas vidas? Como você tem procurado buscar a vontade do Senhor? Segundo, escolhas erradas ou precipitadas já lhe causaram dificuldades, desgastes ou prejuízos? E, finalmente, compromissos assumidos de maneira impensada já lhe trouxeram desgostos ao longe da vida? Então é um caso para se pensar com seriedade, né? Quantas vezes nós temos feito escolhas erradas na nossa vida? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Deus, pelo dia de hoje, Senhor. Muito obrigado pelo mini acampamento da MCM realizado ontem ali no Alma, uma reunião agradável, produtiva, que nos trouxe muitos ensinamentos. Agora, Senhor, através desta lição da nossa EBD, queremos agradecer ao Senhor porque temos aprendido bastante através de cada domingo, cada estudo da Tua Palavra, Senhor. Muito obrigado. Ajuda-nos, ó Deus, a continuar Te buscando, Te servindo com seriedade e a fazer escolhas corretas na nossa vida. Dá-nos um dia de paz, de alegria e que nós possamos logo mais estar de volta na Tua casa. Também queremos, Deus, Te pedir pela nossa ida ali à igreja de Casinhos, participando daquele congresso, que tenhamos uma viagem tranquila e segura, protegido pelas Tuas mãos santas. Abençoa a nossa participação ali e dá-nos sempre a alegria de poder servir ao Senhor com toda a nossa vida, Senhor. Muito obrigado, Deus. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.
Vamos então a mais uma melodia, né? Sempre firme. Que nós continuemos clamando ao Senhor e que nós possamos estar em segurança, caminhando para a grande morada que o Senhor nos tem reservado ali nos céus para toda a eternidade. Pois é, estamos assim chegando ao final de mais um estudo da nossa revista Palavra e Vida, mais uma lição na nossa escola bíblica discipuladora. Que você possa estar vivendo na dependência e na presença do Senhor, buscando a cada dia seguir os caminhos retos do Senhor e andando em fidelidade com o Senhor. A todos, um bom dia em família, aproveite o domingo, logo mais esteja presente na casa do Senhor, adorando ao Senhor e celebrando o nome do Senhor, louvando, cantando e ouvindo a sua voz. A todos, um bom dia e até amanhã, se Deus assim nos permitir, quando estaremos de volta trazendo para você mais uma reflexão na nossa devocional com você. A todos, que Deus abençoe. Amém?